Hoje eu quero começar de um jeito um pouco diferente. Eu não quero começar te prometendo uma virada rápida. Eu quero começar te convidando a olhar com mais seriedade para uma das frases mais poderosas já ditas sobre prosperidade, destino e transformação. Uma frase que muita gente repete, mas pouca gente realmente para absorver. Uma frase que, se for entendida no nível certo, pode mudar o jeito como você enxerga o seu futuro. Napoleon Hill escreveu: "Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar." E talvez você já tenha ouvido isso antes. Talvez até tenha achado bonito. Mas hoje eu quero te mostrar por que essa frase é muito mais do que motivação. Ela é uma lei de direção interior. Então fica comigo até o final, porque o que vamos conversar hoje não é para quem quer apenas se sentir bem por alguns minutos. É para quem quer entender por que algumas pessoas mudam de vida e outras permanecem anos girando em torno dos mesmos ciclos. E antes de mergulhar nisso, eu quero te agradecer por estar aqui mais uma vez. De verdade. Obrigado por clicar, por voltar, por dedicar esse tempo para alimentar sua mente com algo que pode te fortalecer. Se esse canal tem falado com você, já deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente não vem só para ouvir palavras bonitas. A gente vem para alinhar mente, fé, direção e postura. Agora presta muita atenção. Quando Hill diz que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar, ele não está falando de fantasia vazia. Ele não está dizendo que basta desejar qualquer coisa de maneira superficial e esperar sentado. Ele está falando de um processo muito mais profundo. Ele está falando da capacidade da mente humana de criar uma direção tão forte, tão repetida, tão emocionalmente aceita, que ela começa a reorganizar comportamento, percepção, persistência, escolhas e oportunidades. Em outras palavras, Hill está dizendo que a realidade exterior começa a se mover com mais força na direção daquilo que a mente passa a aceitar como possibilidade viva. Mas aqui está o problema. A maioria até consegue conceber, consegue imaginar, consegue sonhar, consegue desejar. O que falta é acreditar de verdade. E acreditar de verdade não é apenas falar, não é só repetir uma frase bonita, não é só dizer "vai dar certo" quando está tudo bem. Acreditar, no sentido que Hill ensinava, é começar a permitir que a sua mente trate aquele futuro como algo compatível com você. É deixar de se sentir um visitante diante daquilo que deseja viver. É parar de olhar para a prosperidade, para a paz, para a abundância, para a estabilidade, como se fossem realidades possíveis para os outros, mas distantes demais para você. Muita gente concebe, mas não acredita. Imagina uma vida melhor, mas no fundo ainda se enxerga como alguém destinado ao limite. Sonha com paz financeira, mas ainda se define pelas dívidas, pelos erros, pelas perdas e pelos atrasos. Fala sobre crescimento, mas continua se vendo com os olhos da antiga dor. E enquanto isso acontecer, a frase de Hill parece bonita, mas não produz efeito total. Porque não basta a mente conceber algo. Ela precisa aceitar emocionalmente que aquilo pode, sim, fazer parte da sua história. E é por isso que tanta gente trava bem nesse ponto. A pessoa imagina, mas não acolhe. Deseja, mas duvida. Sonha, mas recua. Fala em prosperidade, mas se sente desconfortável quando pensa em sustentar uma vida maior. Isso acontece porque existe uma diferença entre admirar uma possibilidade e se tornar interiormente compatível com ela. Hill entendia isso muito bem. Ele sabia que a mente humana não caminha com força apenas na direção do que deseja ocasionalmente. Ela caminha, com consistência, na direção do que aceita como verdade dominante. Quero abrir aqui um parêntese breve. Se esse tipo de conteúdo fala com você de uma forma mais profunda,
Existe uma área de membros feita com muito carinho para quem quer fortalecer a mente, amadurecer a fé e construir uma mudança com mais constância. É um espaço para quem sente que não precisa só de motivação momentânea, mas de ambiente certo para sustentar crescimento real. Voltando ao ponto central. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Essa frase tem 3 níveis. Primeiro, a mente precisa conceber. E conceber é conseguir formar uma visão. É deixar de viver apenas reagindo ao presente e começar a enxergar um futuro possível. Uma vida mais limpa, mais organizada, mais estável, mais digna, mais próspera. Conceber é permitir que a visão exista. É parar de viver preso ao limite do que seus olhos estão vendo agora. É dizer, existe algo maior que eu posso construir. O segundo nível é acreditar. E aqui está a parte mais difícil para muita gente. Porque acreditar não é sentir entusiasmo por um dia. É começar a reeducar a mente para que ela pare de rejeitar a própria visão. É romper com a velha identidade que sussurra o tempo todo que isso não vai durar, que isso não é para você, que você sempre volta para o mesmo lugar, que nada muda de verdade. Acreditar é interromper o acordo silencioso com a escassez. É começar a repetir uma nova verdade até que ela fique mais forte do que a programação antiga. E o terceiro nível é realizar. Mas realizar não é um milagre solto, sem processo. Realizar é a consequência de uma mente que começou a alinhar visão, crença, postura e persistência. É o resultado de alguém que não apenas admirou um novo futuro, mas começou a se mover como alguém compatível com ele. Porque Hill nunca separou mente de ação, nunca separou crença de postura, nunca separou fé de persistência. Para ele, a mente que concebe e acredita começa inevitavelmente a reorganizar a vida. É por isso que a realização quase sempre começa em silêncio. Primeiro muda a linguagem, depois muda a tolerância, depois muda o jeito de pensar, depois muda a disciplina, depois muda a forma de reagir, depois muda a energia que a pessoa entrega aos próprios dias. E então, aos poucos, o exterior começa a responder. Não porque a frase foi repetida como mágica, mas porque ela foi incorporada como direção interna. Talvez seja exatamente isso que você esteja precisando entender hoje. Que o problema talvez não seja falta de sonho. Talvez você até sonhe. Talvez até imagine uma vida maior. Mas ainda falte acreditar com mais verdade. Ainda falte parar de conversar consigo mesmo como alguém condenado ao pouco. Ainda falte interromper as frases automáticas de derrota. Ainda falte abandonar a lealdade inconsciente à sua versão antiga. Porque a mente até concebe coisas grandes, mas se ainda estiver acorrentada a uma identidade pequena, viverá em guerra com a própria visão. Napoleon Hill observava que a mente humana é como um campo fértil. Tudo o que é repetido com emoção suficiente começa a criar raízes. Por isso, se durante anos você repetiu internamente que nada dá certo, que sua vida é travada, que dinheiro some, que você sempre perde o ritmo, que sempre chega tarde, essa programação vai moldando o comportamento sem que você perceba. E então você começa a viver confirmando aquilo que repetiu. Não porque nasceu assim, mas porque a mente foi ensinada a operar nesse padrão. Agora imagina o poder disso ao contrário. Imagina o que acontece quando a mente começa a conceber um novo padrão e pouco a pouco começa também a acreditar nele. Quando você passa a dizer com verdade, eu posso me tornar alguém mais organizado, mais sóbrio, mais próspero, mais estável. Eu posso construir uma vida diferente da que vivi até agora. Eu posso aprender a sustentar paz. Eu posso deixar de ser governado pelo caos. Eu posso me tornar compatível com a abundância que desejo. Isso não muda tudo num passe de mágica, mas muda a direção. E direção mantida gera destino. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria.
o que a sua mente tem concebido ultimamente e, mais ainda, no que ela realmente tem acreditado. Porque às vezes o que a pessoa diz querer não é o que sua mente dominante acredita ser possível. E essa incoerência trava a realização. Comenta aqui embaixo. Você sente que sua mente já consegue conceber e acreditar em uma nova fase, ou ainda está lutando contra a velha programação? E se você quiser aplicar esse conteúdo de forma prática, eu preparei um plano de 21 dias que está na descrição. É para quem quer sair só da reflexão e começar uma mudança mais concreta. Existe ainda algo muito profundo nessa frase de Hill. Ela devolve responsabilidade. Porque se a mente tem esse poder, então não dá mais para tratar pensamentos, palavras, ambientes e hábitos como se fossem detalhes sem importância. Não dá mais para alimentar o medo o dia inteiro e esperar colher clareza. Não dá mais para repetir escassez e esperar abundância. Não dá mais para conceber algo grande de manhã e passar o resto do dia reforçando a própria limitação. A mente precisa de coerência, precisa de repetição, precisa de direção emocional, precisa de uma nova lealdade. E isso não significa viver negando dificuldades reais. Não significa fingir que não dói, que não cansa, que não existem problemas. Significa apenas não permitir que o problema vire identidade. Significa olhar para a luta sem permitir que ela defina permanentemente quem você é. Significa sofrer sem se casar com a dor. Significa passar pelo atraso sem transformá-lo em destino. Significa entender que o presente pode estar difícil sem ter a autoridade final sobre o seu futuro. Eu não estava tentando apenas inspirar, ele estava tentando ensinar. Ensinar que a mente humana, quando assume uma visão e passa a acreditar nela com constância, se torna capaz de suportar mais, aprender mais, insistir mais, escolher melhor e perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. A realização não começa no bolso. Começa na forma como a mente aceita ou rejeita a própria possibilidade de expansão. Talvez a sua grande mudança comece exatamente aqui, no dia em que você parar de repetir a história antiga como se ela fosse definitiva. No dia em que você conceber uma vida maior com mais clareza. No dia em que começar a acreditar nela com mais compromisso. No dia em que decidir que já não vai mais usar a própria boca para enfraquecer o futuro que tanto pede em oração. No dia em que começar a tratar a mente como terreno sagrado. Porque é isso que Hill está dizendo. O que a mente concebe e acredita, ela pode realizar. Mas só realiza quando aquilo deixa de ser uma frase admirada e passa a ser uma verdade alimentada. Quando a visão ganha permanência. Quando a crença ganha corpo, quando a postura a acompanha, quando a disciplina sustenta, quando a pessoa deixa de flertar com o velho padrão e começa a construir intimidade com a nova identidade. Então, se hoje você sente que sua vida ainda não respondeu como gostaria, talvez a pergunta não seja apenas o que eu quero realizar. Talvez a pergunta mais poderosa seja o que minha mente está realmente aceitando como possível. Porque no fundo, a realização começa aí, no invisível, na permissão interna, no ponto em que você deixa de apenas admirar a possibilidade de uma nova vida e começa a aceitá-la como algo que pode, sim, ser seu caminho. Se esse conteúdo falou com você, curta, compartilhe e comenta aqui embaixo. Minha mente vai acreditar no novo. E para quem quer aprofundar esse processo com mais prática e direção, o plano de 21 dias está na descrição. E meu convite final, com carinho e sinceridade, é este. Venha para a área de membros se você sente que precisa de continuidade, profundidade e ambiente certo para sustentar o que está nascendo dentro de você. Porque talvez a realização que você tanto busca não esteja tão distante.
Talvez ela só esteja esperando a sua mente parar de duvidar do que já começou a conceber.